Fala, Pard! Bem-vindo ao nosso segundo capítulo desse encontro de Django com o Zorro. No nosso primeiro capítulo, eles se encontraram pela primeira vez e tiveram algumas situações onde puderam se analisar. E Zorro fez uma proposta para Django ajudar em uma nova iniciativa, né, que é combater um inimigo em Fênix. Nesse momento, eles estão a caminho de Fênix. E a história de hoje começa com a história de como o arquiduque, que eles estão indo enfrentar em Fênix, ficou tão poderoso e tão rico. Essa história começa há 14 anos atrás, contada pelo próprio filho dele, o Eric. Vamos lá para a história. Django e Zorro, capítulo 2. Nesse momento, Django e Zorro estão a caminho de Fênix. E ele começa falando de 14 anos atrás. Na cena, mostra a mão de uma criança segurando um escorpião. E ele conta: meu pai sempre foi um homem de visão e propósito. Indolência e indiferença são aflições que ele não suportava. E aí a segunda cena mostra uma criança já colocando o escorpião dentro de um formigueiro. E ele segue: papai dizia que a classe trabalhadora não era escravizada pelo jugo da opressão aristocrata, mas por uma brutal falta de imaginação. Então ele fica ali, a criança fica olhando aquele escorpião ser devorado ali pelas formigas, né? Colocou o coitado escorpião nas formigas. E nisso alguém em espanhol fala com essa criança, né? Agora vamos para um diálogo dentro do quadrinho, né? Da história que o Zorro está contando por Django. E vem uma voz de outra criança, uma menina, que diz: por que você está fazendo isso? O escorpião não fez nada a você. E aí o menininho, né, que estava colocando o escorpião no formigueiro, diz: o quê? Eu não sou daqui, eu não falo bem espanhol. Então a menina fala com ele em espanhol. Aí a menina diz: inglês. Por que você faz isso? Aí ela falou em inglês também. E ele diz: inglês, sim, melhor. O que mais há para fazer? Ele diz, né? Além de ficar botando escorpião no formigueiro, que era a brincadeira dele, né? E a menina diz: muitas coisas. Podemos caçar tatus, rolar pedras para baixo do penhasco e perseguir tumbleweeds. Tumbleweeds é aquelas bolas de vegetação que fica rolando no deserto, sabe? Tipo um feno que fica rolando no vento que a gente vê. É um tipo de planta que tem no deserto. E ela diz: qual é o seu nome? Você tem permissão para brincar? E ele diz: claro que tenho. Estou aqui com meu pai em uma viagem de negócios. Meu nome é Aurin Langdon e eu posso fazer o que eu quiser. E a menina diz: então venha. Haha. O último que tocar a rocha é uma pilha de estrume de bisão. E ele diz: ei, espere. E aí as crianças vão sair para brincar, né? Nisso a cena vai para um outro local, dentro provavelmente da região que eles estão ali, uma fazenda mexicana pelo aspecto. Gurko Langdon deixou sua terra natal em busca de um futuro além das restrições do velho mundo. E aí aparece um diálogo ali entre dois mexicanos, né? E ao norte estão as propriedades dos dons Guilhermo Del Fontana e Vicente Garcia Lopes, ambos cujas reivindicações serão atendidas se o território do Arizona nunca se tornar um estado. E ele continua contando a história. No Novo Mundo, ele coloca suas visões e sua habilidade em uma área ainda não dominada totalmente nem pelos espanhóis e nem pelos americanos. E aí aparece, continua o diálogo ali entre os dois caras da fazenda, né? E diz: sim, o Tratado de Hidalgo Guadalupe, ele assegura todas as concessões de terra anteriormente feitas pela coroa espanhola. Sim, senhor. Uma terra considerada madura para um homem de seu vigor. A menos, claro, que houvesse uma
herança que substituísse todas as concessões existentes, certo? Então ele também tem muita astúcia, né? Dá uma risada, né? E nisso ele enxerga o menininho brincando com a menina ali nas pedras. E continua falando. Já faz muitos anos, desde que vi meu filho rir com tal alegria. Desde antes da morte de sua mãe. Desde antes dele deixar a Albânia. Quem é a garota com quem ele está brincando? E aí o capataz diz, ela se chama Conchita, senhor. E ele segue falando. Ela é uma mera camponesa, uma órfã que os aldeões cuidam quando eles podem. Ela dorme nos palheiros e corre solta pelas ruas. Mas ela é inofensiva, eu lhe asseguro. E aí volta a cena as crianças brincando, né? E a Conchita diz, você não pode me pegar, eu sou rápida como um coiote. E o garoto diz, haha, eu vou pegar você, você vai ver. E aí a cena volta pro o senhor, que provavelmente é o pai do garoto, né? Que tá falando ali com o capataz. E diz, uma mera camponesa? Não, meu amigo, eu lhe asseguro. Ela se provará ser muito especial. E segue a narração. É difícil dizer exatamente quando meu pai pensou primeiro em seu plano audacioso. Ele brotou de sua mente totalmente formado como a tênia do crânio de Zeus. Independentemente disso, a atual forma de seu esquema levou muitos anos para ser alcançada. E eu sou a única pessoa com quem ele compartilhou os detalhes de suas ações. Eu sou, afinal, o legado do que ele esperou alcançar. E aí aparece o pai dele colocando ali, estas terras são, né? Então ele está colocando ali espanhol ali, gravando numa pedra. E segue. Ou ele planejou, modelou seu intrincado projeto o tempo todo, como o Dedal e seu labirinto. Meu pai é um homem de visão, e eu devo tudo a ele. 3 semanas depois, velejamos para a Espanha. Nossas economias cresceram até uma grande soma. E aí se vê um navio no mar, né, e uma voz dentro do navio. Senhor, estou preocupado sobre Eric. E segue a narração. Com nossa primeira travessia do Atlântico, meu estômago amotinou-se durante toda a experiência. E aí vem a cena de dentro do navio, né? E aí o pai dele falando, né? Ele nunca foi um velejador forte. Sua mãe achava o mesmo. Mas você, minha querida Consuela já é a Conchita que está com ele no navio, né? Deve apenas se preocupar com a grande e maravilhosa aventura para a qual sua vida está agora destinada. Eu aceitei o papel de seu patrono e agora você e Eric serão treinados e refinados nas melhores escolas de Madrid. Você se tornará uma verdadeira dama, na mais honrosa tradição espanhola. Que legal, né? A menina que era órfã, né? Mas eu, só uma garota do campo, meu nome é Conchita. Não mais, minha querida. De agora em diante, seu nome é Consuela Ave Maria de Peralta de Córdoba. Mas esse não é seu último nome? Agora, calma, você deve confiar em mim. Tenho só seus melhores interesses em mente. Em Madrid, nós fomos matriculados e admitidos sob uma tutela normalmente reservada para uma criança da nobreza. Meu pai se despediu da gente e partiu em uma missão que ele jurou que asseguraria a nossa fortuna para sempre. Foi uma época difícil para nós dois. Meu espanhol era apenas rudimentar e Conchita era tudo menos alfabeta.
fatores que nossos instrutores estavam sempre rápidos a condenar. Nós sofríamos contínuas humilhações do capricho de nossos colegas estudantes. Apenas a natureza gentil de Conchita que acalmava minha fúria, e isso me poupava de muitas surras. Quer dizer, ele e a Conchita sofreu algum tipo de bullying na escola, né, que eles estavam. Essa escola da nobreza aí. Ambos sentíamos falta de nossas terras natais. Eu sentia falta do meu pai, mas pelo menos tínhamos um ao outro. Apesar do seu nome oficial ser Consuela, agora ela sempre foi Conchita para mim. Enquanto isso, como um grande explorador, meu pai se determinou a pesquisar a linhagem e propriedades da aristocracia ibérica. Ele passou anos revirando papel e poeira. Durante esse tempo, ele também pousou como garçom de café, aperfeiçoando seu formal e convencional espanhol. E aí aparece o pai dele pagando uma de garçom ali para aperfeiçoar o espanhol, tipo assim, muito rico, mas trabalhando de garçom para tentar entender e conversar em espanhol, entender o espanhol, para entrar mais no papel do que ele pretendia. E segue a narração. Nós, claro, não tínhamos ideia que ele estava confeccionando toda uma nova identidade para Conchita, começando com um forjado certificado de nascença. E aí aparece um senhor falando com o pai dele escrevendo, né? E esse senhor fala: você deve sempre ter certeza que está usando a tinta apropriada para a época do documento que você está criando, e mais leveza em sua escrita. Com a nova personagem dele também veio uma família nobre, agora supostamente, tragicamente falecidos. E aí ele diz: não, os olhos da filha dele são mais profundos, mais emotivos, com o arco mais delicado nos seus lábios. Ele encomendou retrato para apoiar essa linhagem, quer dizer, o pai dele criou um documento falso em nome da Conchita. Como ele falou lá no início, que uma herança garantiria as terras, né? Que não seria ou espanhóis ou americanos quem conquistasse primeiro, mas sim uma herança garantiria antes da conquista as terras para quem conseguisse provar. Então ele pegou a Conchita, quando ele conheceu a Conchita lá brincando com o menino, ele está criando fotos da família da menina, e ele vai estar criando documentos em nome da menina para a menina herdar todas aquelas terras de maneira falsa. Ela não é dona de nada, mas ele vai provar que ela é dona de um bom lote de terra, com fotos, com documentos. E segue a nossa história. Ele quase faliu em réplicas de relíquias da realeza. E aí aparece ele comprando alguma relíquia da realeza de alguém e dizendo: perfeito, este lavaire é o próprio presenteado pelo Duque Rafael, a Duquesa Sofia, em ocasião de seu 3º aniversário. Então ele está comprando inclusive joias da época para provar que a menina é herdeira e provavelmente ganhou essas terras de alguma nobreza. Finalmente, com a criação de todo um completo histórico familiar, ele assegurou a fase mais difícil do seu plano. E aí aparece um castelo lá, né? Castelo Loire, na Espanha. E aí aparece ele perto do castelo fazendo cavando, né? Levou algumas mochilas com algumas coisas e está fazendo uma escavação ali. E segue a narração. Estabelecendo toda a herança colonial do Duque de Peralta de Córdoba. Para isso, ele requeriu acesso ao monastério real de Santa Maria de Valbona, lar da Biblioteca Nacional, biblioteca e depósito para todos os decretos reais, concessões
de terras e atos. Ele se apresentou nos portões do monastério como um penitente, buscando refúgio e absolvição. Ele não saiu novamente por 7 anos, quer dizer, ele ficou dentro do monastério por 7 anos. Aí aparece uma cena, um frei, e ele ajoelhado dentro do monastério, né? E o frei falando com ele: saudações, meu filho. Me disseram que você veio aqui implorando asilo. Que auxílio você busca dentro desses muros sagrados? E ele diz: abençoado padre, eu sei que não sou merecedor da salvação sagrada de Cristo. Eu tive uma vida vã e ímpia. Eu peço apenas que não me expulse e deixe-me trabalhar para não causar danos a nenhum outro, seguro no amor misericordioso de Deus. E o padre fala: levante, meu filho. Todos que realmente se arrependem podem alcançar a redenção aos olhos de Deus. Apesar de sua idade, você se juntará aos nossos irmãos como um noviço. Com o tempo, pode avançar categoria e conhecer a paz espiritual que você busca. E aí o padre faz sinal da cruz, em nome de Patris e Filho e Espírito Santo. E ele responde: obrigado, padre. Deus o abençoe. Então, meu pai se tornou um monge, sujeitando-se a uma vida de labuta, meditação e submissão. Isso me dói agora, só de pensar. Ele trabalha bem, nosso mais novo irmão, diz um dos padres. Ele aceita as mais duras tarefas sem reclamar, e ele reza como se sua vida dependesse disso. E aí o outro frei que está conversando com o padre responde: e mais, ele ainda é um estranho. Nenhum de nós sabe algo sobre sua vida anterior. E o padre diz: o passado de um monge é deixado nos portões do nosso claustro, Padre Ignatius. Só Deus precisa saber os segredos que assombram o coração de um homem. E aí ele vem conversar com o padre, né? O pai do menino lá que virou monge. Você me chamou, senhor Abade? Sim, meu filho. Já faz 5 anos desde que entrou em nosso meio. Você se distinguindo com humilhação e graça. Eu sei que você é letrado e fluente em várias línguas. Então, o estou alocando para trabalhar no Scriptorium. Você pode se beneficiar estando mais próximo da palavra de Deus. E aí ele agradece. Como desejar, gracioso padre. Minha única esperança é servir. Então, enfim, meu pai ganhou acesso à vasta biblioteca, que guarda a fonte da meta final. Então, aparece no quadrinho ali de uma torre que é a biblioteca. No início, ele foi relegado ao mais básico trabalho clerical. Mas, enquanto suas funções melhoravam, ele veio a saber cada segredo daqueles arquivos mais isolados e como acessar a eles. Passou mais 2 anos até que ele viu uma chance e agiu. Então ele entrou em algum lugar lá que tinha arquivos, né, confidenciais lá. Quando ele estava escrevendo alguma coisa no escuro, apareceu uma voz: o que significa isso? E aí aparece o padre ali e diz: você não está autorizado a acessar esses registros. O que você está fazendo aqui? E aí ele responde: meu senhor Abade, eu descobri uma irregularidade muito incomum nesse volume de concessões de terra. Você devia dar uma olhada aqui. Deixe-me ajudá-lo. Mas nisso, quando ele vai falando, ele chega perto do padre e empurra o padre, né, na escadaria. E que o padre grita: ei, espere, o que está fazendo? E derrubou das escadas. E ele fala: perdão, senhor Abade,
mas eu não posso permitir que alguém interfira com meus planos cuidadosamente definidos. Até mesmo você. Apareceu, ficou ali o padre morto caído nas escadas, né? Quando o acidente de Abade foi descoberto, ele alegou que a perda do seu líder espiritual foi grande demais. Ele não podia mais permanecer um monge. Quer dizer, já arrumou a própria morte do padre que ele matou, ele já arrumou como desculpa para abandonar ali o monastério, né? E ir embora, porque ele já tinha feito a manipulação da documentação que ele precisava lá dentro. E aí aparece a cena ele indo embora, né? Enfim, seu plano brilhante estava agora a uma questão de um registro estabelecido, de decreto real. Seu retorno a Madrid foi triunfante e agridoce. E aí aparece um diálogo, né? Ali, o tempo lhe tornou um cavaleiro, Elric. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Então ele está falando com o filho dele, né? E o menino diz: estou feliz, padre. Padre porque em espanhol seria pai, né? Estou feliz, pai. Eu tenho seu patrocínio para agradecer por isso. E ele segue. Tinham-se passado 11 anos desde que a Conchita ou eu tínhamos visto meu pai. Ele ainda era um homem de visão. E a propósito, e você, querida Consuela, você está tão adorável quanto um pôr do sol de verão. E a Conchita diz para ele, né? Bem-vindo de volta, senhor. Eu passei esses anos perdido, estabelecendo a verdade do seu nascimento e linhagem. Você é herdeira de uma vasta área de terras na América. E ela diz: mas eu sou? Não vê, querida Consuela? Essa notícia nos garante a liberdade, enfim, para casar. E aí o rapaz ficou olhando, né? O pai dela pedindo a Consuelo em casamento. E a menina diz: casar? Mas eu... Isso é um... E aí ele diz: eu passei incontáveis horas e me esforcei para encontrar a sua herança escondida. Como seu patrono dos dias que não tinha nada, era nada. Não é justo que agora aproveite os frutos de sua repentina boa fortuna. Você não pode me negar isso. E aí ela olha para o Elric, né? E diz: bem, sim senhor, ficaria honrada. E aí ele diz: claro que ficará, minha querida, claro. Uma semana depois, meu pai casou com Consuela Ave Maria de Peralta de Córdoba. Como seu marido, ele se tornou o executor legal de todas as posses e propriedades dela. Ela era dele agora. Mas para mim, ela sempre será Conchita. Aparece ele triste ali, né? Vendo a luz provavelmente do pai dele ali na lua de mel com ela, depois a luz da casa se apagando. Depois daquela noite, eu capturei um gato de um beco e esfolhei ele vivo. E aí ele escuta uma voz lá dentro da casa: sim, minha garotinha, minha doce garota. Logo eu superei meu descontentamento, quando o plano do meu pai se tornou claro para mim. Nossa eventual chegada no território caipiral de Fênix causou espanto e especulação. Viajamos para a cidade como donos do lugar. Então eles chegaram lá com a herdeira das terras, né? Supostamente, né? Depois de tudo manipulado. Meu pai apresentou uma avalanche de documentos, cédulas, testamentos, aditamentos e proclamações. Tudo para apoiar a alegação de que sua esposa, portanto ele,
era herdeiro de todas as terras e recursos dentro do território do Arizona, cerca de 120 mil milhas quadradas, baseado na concessão da coroa espanhola datada de 50 anos atrás. Desnecessário dizer que a recepção dessa afirmação foi cética e a resistência era espirituosa. Mas o peso da habilidade do meu pai se provou superior. Logo, todo o desafio caiu para um bem documentado e inegável fato de que Gurkha Langdon possuía a posse legal da vasta e rica em recursos área do Arizona, tudo da qual um dia será meu. Então, quer dizer, o pai dele acabou casando com a Conchita, que era a menina que se criou com ele na escola, né, que ele gostava, mas para criar um império para ele. Meu pai é um homem de visão e eu devo tudo a ele. E nisso, nossa cena volta ao presente, onde o Zorro tá treinando ali com um índio ali, que é o empregado dele, né, que é o condutor da carruagem, né, e confidente dele, apesar de ser mudo, né, tá treinando espadas com ele. E ele fala pro índio ali: "Bueno, meu irmão, um combate excitante como sempre." E aí o Django da carroça, né, aparece só a silhueta dele, que ele estava observando ali o treinamento deles, e diz: "Espere um minuto. Então esse sujeito é um duque como? Como da Inglaterra ou França, e ele comanda todo o Arizona?" Aí o Django tá falando do Elric, né? Que a gente acabou de ver a história ali, que provavelmente o Zorro tá contando para ele sobre o Elric, um pouco do passado que a gente viu agora há pouco, de toda a história narrada pelo próprio Elric. Provavelmente o Zorro também tá contando pro Django alguma coisa sobre ele, e o Django tá aqui indagando, né? E aí o Zorro responde: "Na verdade, ele se intitula Arquiduque de Arizona. Soa mais intimidador, certo? A concessão original da terra vem da Espanha, que é a nacionalidade da esposa dele. Então, o que tudo isso tem a ver com você?" Ele está antecipando que Arizona algum dia se juntará aos Estados Unidos e que uma ferrovia juntará os já estabelecidos estados do Texas e Califórnia. E assim ele busca valiosos investidores para patrocinar a construção de uma linha férrea, cruzando sua própria região, algo que ele logo venderá para os Estados Unidos por um preço obsceno. Mas as minas de prata deles estão todas ao norte desse território. Ele não pode construir isso ele mesmo. E o Zorro responde: "Eu lhe asseguro que os cofres dele estão cheios com veios de prata, mas como qualquer bom capitalista, ele prefere gastar o dinheiro de outra pessoa. Pelos informes, ele também é um capataz brutal, que ameaça as tribos nativas como sua própria força escrava pessoal. E isso é o que me interessa." Então, quer dizer, o Zorro não só quer combater ali o Elric, que agora é dono de várias terras, né, onde eles estão indo para Fênix, como também combater não pelo toda a injustiça que ele é rico de maneira ilegal, mas também porque ele escraviza muita gente ali ao redor, né? O pessoal das tribos, as pessoas locais ali são escravizadas por ele. E o Zorro não gosta disso. E o Django continua: "Ok, tenho que perguntar, como você gosta tanto de brincar com espadas? Parece um pouco antiquado, não acha?" E Zorro responde: "Talvez, mas a espada é uma arma hábil e nobre, elegante e precisa." E aí o Django puxa a arma dele e dá 3 tiros num cactus, né? 3 ou 4 tiros, mais ou menos. E aí o Zorro continua. E o Django diz: "Precisa o suficiente para você." E o Zorro fala: "De fato, meu querido Django, você é um mestre de seu instrumento escolhido. Mas uma arma deve sempre parar para recarregar, enquanto o meu aço está sempre pronto."
E o Django fala, bem, deve ser verdade, se a bala não pegar em você primeiro. E Zorro fala, concordo, meu amigo, se as balas não me pegarem primeiro. Mas, de novo, elas ainda não conseguiram isso. E o nosso episódio acaba aqui. Sensacional a maneira que esse Arquiduque ficou tão poderoso, né? Bom, Django e Zorro, no nosso capítulo 3, vão chegar a Fênix e vão ter o primeiro encontro com o Arquiduque. E nós vamos saber isso aí, como vai ser essa aventura na nossa próxima história. Grande abraço, até lá, valeu!